Olá, queridos, a graça e a paz. Estamos mais uma vez aqui reunidos para compartilhar da palavra do Senhor, deste momento de palavra. Eu creio que você já se reuniu aí com a sua família, com seus filhos e cantaram, louvaram a Deus. Agora é o momento de nós pararmos um pouco e sermos ministrados pela palavra de Deus. E é nesse espírito que eu gostaria de te convidar você a abrir sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa carta do apóstolo Paulo é muito interessante, porque ele é o livro que mais enfatiza a remissão do pecador, a justificação do homem em Jesus Cristo, o amor prático de Deus pelas nossas vidas. E nós precisamos atentar para esses textos, e os textos relatados nessa carta, porque eles são muito práticos. Eles são muito práticos. O apóstolo Paulo traz algumas referências importantes que nós precisamos atentar para esse texto. E eu gostaria de começar a comentar com os irmãos a partir do verso 18, que vai começar dizendo, olha, porque para mim tenho certeza. Então, porque é uma conjunção coordenativa. Ela traz a explicação ou a consequência dos escritos anteriores, do que tinha relatado anteriormente. E nessa conclusão desse texto que Paulo escreve no verso 16 e verso 17, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, esse texto ele vem trazendo a garantia da nossa redenção em Cristo Jesus e do nosso direito de filhos de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse texto é muito interessante, que ele vai dizendo que no Espírito nós somos testificados que somos filhos de Deus. Então, mediante tudo isso que a sociedade está passando, a sociedade mundial está passando, às vezes surge a pergunta: onde estão os filhos de Deus? E nesse texto, no verso 19, ele vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que coisa interessante, né? Então, essa revelação dos filhos de Deus, ela é de forma progressiva. João Batista, quando ele veio anunciando, preparando o caminho para o Senhor, ele diz assim: olha, arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus, quando ele expulsou os demônios, ele diz: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente está sobre vós o reino de Deus.
Então, o reino de Deus, ele é chegado com o derramar do Espírito Santo. E ele vai se estabelecendo na humanidade daquele momento até a nossa redenção total, onde nós seremos revestidos com um novo corpo e estaremos junto do nosso Senhor. Mas até que isso aconteça, muita coisa que vier sobre a terra, os filhos de Deus precisam se manifestar. Os filhos de Deus precisam ser revelados no meio de tanta tribulação, de tanta dificuldade. E aqui o texto vai falar que a natureza tem uma ardente expectativa para a revelação dos filhos de Deus. Querido, nós vivemos um tempo muito difícil. Nós vivemos um tempo que a sociedade está sendo abalada. E abalada pelos mais das pessoas aparentemente de vidas mais privilegiadas, porque esse vírus que alcançou toda a humanidade, ele começou pelas classes mais favorecidas, para o homem entender que o homem é pó, que o homem depende de Deus. A natureza vem demonstrando muitas dificuldades para a humanidade, com terremotos, com maremotos, com grandes temperaturas em alguns lugares, frio em outros lugares, falta de chuva em algum lugar, excesso de chuva em outros lugares. Tudo isso são sinais da natureza, da manifestação da natureza. E aqui a Bíblia fala que essa natureza, ela ardente, tem uma ardente expectativa. Toda essa criação tem uma ardente expectativa. Também os homens que ainda não conhecem a Deus, que também são criatura de Deus, são criados por Deus. Também os animais, também todas as partes da criação. Ela está numa expectativa muito grande que se revelem os filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos posicionar para que a glória de Deus seja manifestada na humanidade. Às vezes nós esperamos por muitas coisas e Deus tem nos chamado a atenção. A gente vai ver que a história da humanidade, a última vez que houve algo tão temeroso em toda a terra, onde se mobilizou toda a terra, todas as nações estão mobilizadas, foi no século XIV, com a peste negra. E aí nós vamos ter novamente algo que mobilize toda a humanidade, tão centrado, tão assim focada no mesmo problema agora. E é interessante quando a gente estuda a história no século XIV, que vai ali do ano 1300 e pouco até 1400, até o finalzinho dos anos 300, e a gente vai ver um grupo de irmãos que começam a orar e começam a falar sobre o Evangelho, que ele deveria ser anunciado. Cada um tinha essa responsabilidade. Cada uma pessoa que foi alcançada pelo Espírito de Deus tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Na cidade de Boêmia e na cidade de Morávia, um grupo de jovens começaram a se reunir e falar logo depois da manifestação dessa peste negra. E era de casa em casa, porque não podia reunir grupos grandes de pessoas. E até do ano 1400 até o ano 1600, eles ficaram ali reunidos em suas cidades. Até que veio um líder religioso e perseguiu esse povo, eles tiveram que espalhar por toda a terra. E logo depois dessa peste negra, o Evangelho começou a ser anunciado por um grupo que posteriormente foi chamado de moravianos, pregando o Evangelho que liberta, que cura, que salva, que nos dá essa progressão de vida, conforme está no livro de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até chegar ao dia perfeito. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu me lembro que durante muito tempo eu trabalhei em serviço noturno e teve uma época que eu ficava observando o dia clarear e eu notei que os últimos minutos ou os últimos segundos da noite são os mais negros,
quando a noite dá aquela escurecida, é porque o dia logo está nascendo, logo o sol está se pondo. E aí eu observei que esse texto ele fala de algo e logo depois o dia vai clareando, clareando, até chegar a luz do sol que está sobre as nossas cabeças, trazendo o calor, o momento do dia mais quente, mais claro. E da mesma forma é a vereda do justo. Ela brilha mais e mais até chegar ao dia perfeito. E assim como aqueles jovens que nasceu ali naquela cidade de Boêmia e de Morávia, onde eles pregavam o evangelho de casa em casa, começou numa pequena casa, nós precisamos retroceder nos nossos conceitos e valores de igreja institucionalizadas e voltarmos a esse princípio de filhos de Deus, porque a criação está gemendo pelos verdadeiros filhos de Deus, para que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus. Chegou o tempo, não precisa mais de estarmos anunciando uma denominação religiosa, mas precisamos anunciar Cristo, o único que liberta, que cura e que salva. No livro de Romanos, se nós pegarmos no capítulo 1, no verso 18, vai dizer que Deus, que diz que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vivemos o tempo da conveniência, onde a verdade ela só é dita se ela me for conveniente. E ali no capítulo 1 a gente foca muito em perversão do homem para a área de sexualidade, para outras coisas, mas a gente esquece que lá está falando daqueles homens que tiveram experiência com Deus, que conheceram a Deus e mesmo conhecendo a Deus, eles se perverteram. Então, ali está falando também dos religiosos que conheceram a Deus e deram a mínima para Deus. E a natureza, a criação toda busca homens e mulheres no nosso tempo de um coração sincero, de verdadeiros filhos de Deus, que habita dentro dele o Espírito Santo e testifica nesse Espírito que ele é filho de Deus. E essa revelação progressiva vai chegar até a redenção do nosso corpo, que está no verso 23. Esse é o propósito dos filhos de Deus aqui na terra. Esse é o propósito de nossas vidas como filhos de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos no verso 26 é que verso 25, aliás, verso 24 e 25, primeiro tem algo importante, porque a nossa esperança, fomos salvos, ora, esperança que não está pautada naquilo que eu estou vendo. Porque se eu ficar pautado naquilo que eu estou vendo, em toda a terra, as igrejas estão todas fechadas. Não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu creio. Porque naquilo que eu não vejo, eu tenho paciência e a minha esperança está fundamentada. Porque, na verdade, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É nisso que nós fundamentamos a nossa fé como filhos de Deus. Talvez eu não sei qual momento que você está passando. Eu sei qual é a sua dificuldade. Mas aqui está dizendo que não só a natureza geme, mas nós também, filhos de Deus, gememos também, sentimos também o sofrimento, passamos também pelas dificuldades. Mas a nossa fé não é fundamentada pelos os nossos sentidos naturais, mas é pela nossa fé. Porque é isso, a nossa esperança não é abalada quando vem uma tempestade, quando vem uma praga, quando vem uma doença, quando assola, ainda que seja toda a humanidade. Eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa saber em quem você tem crido. Porque nós trazemos a verdadeira esperança de eternidade. E a criação de toda a terra, homens
criaturas, animais, os mares, a floresta, tudo isso tem uma expectativa muito grande em você. As outras famílias que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, deposita a esperança, mesmo que inconsciente, na manifestação dos filhos de Deus, no seu testemunho, naquilo que Deus tem feito na sua vida, naquilo que Deus tem feito na sua casa, ainda que seja uma demonstração de fé. Olhar em você e perceber, olha, em meio a tanta tribulação, eu vejo alguém que tem paz e tem fé e tem certeza que esse momento é temporal. E a manifestação dos filhos de Deus estão no testemunho daqueles que estão nessa condição, testificando pelo próprio Espírito que são filhos de Deus. Agora sim, nós vamos para o verso 26, dizendo assim, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, nós também temos as nossas fraquezas. Nós também temos as nossas limitações. Não espere encontrar pessoas perfeitas, nem do seu lado, nem na igreja, nem você mesmo, nem na sua família. Nós somos pessoas frágeis, pessoas também com dificuldade, que também deslizam, que também falham e que também caem. Nós somos pessoas assim. Não traga uma condenação sobre você ou sobre aquele que está ao seu lado irreversível. Seja flexível também, entendendo que ela também tem suas dificuldades, suas limitações e suas fraquezas. E que muitas vezes nós não sabemos sequer como orar. Por isso, o Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, ele vai dizer assim, olha, eu vos enviarei um Consolador. Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Consolador. E esse vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Então, o Espírito Santo, ele que é o nosso Consolador, ele nos traz essa motivação que se faz necessária nesses momentos de angústias, de tribulação, de dificuldade, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de voltarmos ao princípio de verdadeiros filhos de Deus. Não é mais uma característica que demonstra a minha religião, da qual nós vamos convencer o mundo que ele precisa vir participar da minha religião, da minha denominação. Não é nada disso. Mas é a identidade de filhos de Deus, aquele que leva paz onde existe contenda, leva alegria onde existe tristeza, né? Está sempre conciliando e não gerando mais polêmica, que pauta a sua vida na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo imitador dele, assim como nós somos imitadores dos apóstolos, assim como nós somos imitadores daqueles que se dobraram ao Senhor. Esse é o grande propósito para as nossas vidas como filhos de Deus. E essa geração, a criação de hoje, está esperando a sua manifestação, a minha manifestação, sermos diferentes, sermos alguém que realmente transmite a imagem e semelhança do nosso Senhor, porque como por espelho somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor. Essa é a esperança de toda a criação, que se manifeste verdadeiramente os filhos de Deus. Esse tem que ser o propósito da sua vida e da minha vida em meio à tribulação. Nós precisamos, assim como aqueles homens que foram chamados de movacianos, homens que tiveram a oportunidade de começar de casa em casa, proclamar o Evangelho, né, de casa em casa, e depois isso alcançou toda a terra. Isso que nós estamos fazendo hoje, compartilhando de casa em casa,
num futuro bem próximo, ele vai fazer a grande diferença. Sabe por quê? Porque somos aqueles que a Bíblia chama de filhos de Deus. Nós não temos que ser identificados pela nossa denominação religiosa ou pelo nosso credo, mas nós precisamos ser identificados como os verdadeiros filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar como verdadeiros filhos de Deus. E esta é a proposta. E o texto ele vai concluir no verso 28, dizendo assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa. Todas essas coisas que estão passando, todas essas dificuldades que estão passando, tanto lá fora, quanto nas outras nações, quanto no Brasil, quanto no meu estado, quanto no meu bairro, quanto na minha casa, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todos aqueles que têm o seu coração firmados no Senhor, que têm dentro de si, habitando o Espírito Santo, todos aqueles cujo teu espírito é um com o Senhor no Espírito, conforme o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 17. E a conclusão é essa. Ele vai dizer assim, olha, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles de quem? Quem são aqueles? Aqueles que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua família. Deus tem um propósito com você, onde Ele te colocou. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu país, na sua nação. Deus tem um propósito. Você não nasceu, você como às vezes quando a gente era pequena, minha mãe corrigia a gente dizendo, olha, você não é filho de chocadeira. Você não é filho de chocadeira. Você é filho de Deus, um propósito. Você tem algo certo. Deus te colocou onde você está, com o objetivo e da manifestação da glória dele, já aqui na terra, já chegando o reino de Deus através da sua vida. Atente para isso. Todas as situações que nós passamos, seja ela de ordem mundial, ou seja ela de ordem individual, ainda que seja uma crise que eu estou passando comigo mesmo, uma crise existencial, tudo isso contribui para o seu bem, para o cumprimento do propósito na sua vida, para o cumprimento do propósito de Deus na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu país e até em outras nações, porque o Senhor nos chamou não somente para onde nós moramos ou para nossa casa ou para eu resolver os meus próprios problemas, mas para que eu seja alguém que impacte uma geração, para que eu marque a história, para que eu seja um homem conhecido por impactar a história onde eu vivi. Ainda que o Senhor Jesus não volte, ainda que nós já estivermos morando na nossa morada celestial, o nosso legado estará contribuindo para a vida dos outros que vieram após nós. Então atente para isso. Que o Senhor Jesus possa encontrar lugar em seu coração com essa palavra e que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que não perecem, mas permanecem para sempre, mudando não somente a sua vida, mas a vida das pessoas que passarem pela sua vida. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da exposição da Tua palavra, Deus, que cada irmão, que cada irmã, que neste dia, Deus, está sendo ministrado, Deus, que essa palavra está alcançando. Deus, traga transformação, traga convicção, Deus, do projeto do Senhor na vida de cada um deles, Pai amado, e que eles possam perceber, Pai amado, o quão grande
e especial eles são, Deus, no teu reino, Pai querido, no grande propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Assim eu oro, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor abençoe e que a graça dele possa estar sempre firme em nossos corações, nos levando a compreender o projeto que ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus.